Olá a todas e todos que estão acompanhando a coluna Diversificando do canal do Advise Play. Eu sou a Isabela, nós já nos conhecemos, sou advogada, militante na comarca de Londrina, atuo nas áreas de direito civil, direito trabalhista, violência doméstica, direito de família. E nós conversamos na semana passada sobre as mulheres no mundo jurídico. No entanto, essa semana vamos conversar sobre um outro assunto que também diz respeito aos direitos das mulheres e que acredito que muitos de vocês, inclusive, já devem ter acompanhado. No dia 18 de agosto de 2017, foi publicado o acórdão do recurso especial número 1.642.310 do Distrito Federal. Trata-se da última instância de julgamento da ação de indenização por danos morais ajuizada pela deputada Maria do Rosário Nunes em face do também deputado Jair Messias Bolsonaro. Para aqueles que não se recordam mais ou menos do que se trata, no dia 9 de dezembro de 2014, em meio a uma acalorada discussão no parlamento, o deputado Jair Messias Bolsonaro disse que não estupraria a deputada Maria do Rosário porque a mesma não merecia. Em tese, a afirmação do deputado teria se dado como uma resposta a uma troca de farpas ocorrida entre os dois em 2003, também no prédio do Congresso Nacional. Contudo, no dia seguinte, o deputado veiculou o ocorrido nas suas mídias sociais, ratificando a sua linha ideológica, vinculando o ocorrido a manifestações favoráveis ao regime militar e, logo em seguida, deu uma entrevista em rede nacional, justificando a sua conduta, referindo-se à deputada Maria do Rosário como não merece porque ela é muito ruim, porque ela é muito feia, não faz o meu gênero, jamais estupraria. E ainda afirmou categoricamente que não temia nenhum tipo de represália pela sua conduta. Um dos pontos mais interessantes da discussão que é trazida no acórdão do STJ reside na extensão do Instituto da Imunidade Parlamentar. Apenas para que a gente possa refletir um pouquinho sobre esse assunto, a imunidade parlamentar é um instituto decorrente da tripartição dos poderes, sendo tão antigo quanto a ideia de um Estado que se faça operar através de um executivo, um legislativo e um judiciário. Sendo assim, a imunidade parlamentar é um instituto que não pode ser visto como um privilégio pessoal, mas sim como uma prerrogativa necessária para que os três poderes possam ser exercidos de forma ampla, democratizante e voltada à independência entre os três poderes. Assim como o caso sobre o qual nós estamos conversando hoje, o posicionamento das cortes superiores brasileiras tem sido no sentido de interpretar a imunidade parlamentar de forma cada vez mais restritiva. Assim como o caso do deputado Jair Messias Bolsonaro, cada vez mais a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que o parlamentar que faz uso de uma palavra mais exacerbada, exaltada ou mesmo agressiva, para não ser sancionado civil ou criminalmente, deverá fazer prova de que as expressões por ele utilizadas eram necessárias à atividade parlamentar naquele contexto. Ou seja, terá de comprovar que aquilo que foi dito, falado, gravado, repercutido, se deu única e exclusivamente em virtude do debate democrático dentro da sua função enquanto parlamentar. Pode até parecer que esse assunto não tem tanto a ver com o objeto abordado nessa coluna, no entanto, nós não podemos esquecer que o mundo do direito, o mercado de trabalho contemporâneo, valoriza os profissionais que têm conhecimento interdisciplinar, que conseguem ver o mundo de forma interligada, capazes de entrelaçar os conhecimentos. No ponto mais específico da decisão do recurso especial, foi decidido que o deputado Jair Messias Bolsonaro, ao dizer que não estupraria a deputada Maria do Rosário porque a mesma não merecia, provocou grave dano aos direitos da sua personalidade,
sendo que, na decisão, o STJ decidiu por manter a condenação dada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, condenando o então deputado ao pagamento de uma indenização por danos morais no valor de R$10 mil. É importante nos lembrarmos, inclusive, que conforme é nos trazido pela decisão do STJ, que a fala do deputado vai de encontro com alguns preceitos normativos brasileiros. Primeiramente, o Brasil é signatário da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, de 1994, assim como também é signatário da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, de 1979. Essas duas convenções internacionais são as maiores e as mais específicas sobre o tema, mas também temos diversos outros tratados internacionais pelos quais o Brasil se compromete a erradicar e adotar ações positivas contra a violência que existe em face da mulher hoje em dia. Ainda na nossa legislação interna, temos a Lei número 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha. Apesar da triste realidade de necessitarmos da existência de uma lei de violência doméstica, não podemos negar que a Lei Maria da Penha trouxe ganhos reais muito significativos para o combate à violência de gênero. Outro ponto ainda muito interessante, ainda dentro do mérito da decisão exarada pelo STJ, é no significado que o estupro tem socialmente e juridicamente. O estupro não se apresenta como uma questão sexual, mas sim de afirmação de poder, de despersonalização da mulher enquanto sujeito de direitos protegido constitucionalmente. O posicionamento exarado pelo então deputado Jair Messias Bolsonaro vai exatamente de encontro com o que colocam todas as legislações nacionais que visam a proteção da mulher e também ao seu reconhecimento enquanto pessoa humana. 2 dias depois da publicação do acórdão do STJ, foi veiculada na Folha de São Paulo uma notícia bastante interessante que nos traz elementos importantes para entendermos melhor o tema. Segundo a pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde, neste ano de 2016, são praticados, em média no Brasil, 10 estupros coletivos por dia, sendo que, conforme uma estimativa feita pelo IPEA, apenas 10% dos casos de estupro são notificados. Analisando essa situação em um enfoque geral, não podemos esquecer também de dados alarmantes que foram levantados no 9º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Segundo essas pesquisas, em 2014, o Brasil tinha um caso de estupro notificado a cada 11 minutos. Somando-se essa circunstância, se estimamos que apenas 10% dos casos de violência sexual são notificados, podemos constatar que a situação que se instala é muito pior do que os nossos dados institucionalizados podem prever. Dessa forma, a tratativa da questão do estupro como uma suposta piada ou uma opinião que pode ser dita num tom jocoso ou irônico é por si muito grave e naturaliza uma cultura que ainda é muito cruel com as mulheres. De forma alguma, nós devemos celebrar algum tipo de condenação, mas devemos, sobretudo, enquanto operadores no mundo do direito, enquanto advogados e advogadas, pensar no que é a justiça. Sabemos que é muito complicado no nosso dia a dia dos processos judiciais, vemos a justiça. No entanto, nós devemos sempre lembrar que, além do direito, o direito tem uma parte que ele é, mas também tem a parte do dever ser. Decisões como a que foi proferida pelo STJ são muito importantes quando nós lembramos das batalhas diárias que são travadas pelas mulheres em busca dos nossos direitos e, sobretudo, de respeito. Muito obrigado a todas e todos que acompanharam a coluna Diversificando de hoje. Convido vocês a deixar a opinião, sugestão. Gostaria de ouvir o feedback, se vocês gostaram do vídeo, tem alguma outra sugestão de tema. E deixem seu comentário abaixo.
e espero vocês para o nosso próximo debate aqui na coluna do canal da Device Play. Até mais!